motos selvagens, motociclistas na estrada, sem vaidade, liberdade, sua moto, pensamento nu, viajando nas paisagens, som do vento é um blues. Sua jaqueta, seu colete, traje ou talismã, um encontro, um banquete, uma vida sã. Homens de preto, motos selvagens, motociclistas na estrada, sem vaidade, tatuagem no seu corpo, marca a identidade. O tempo passa, não tenho pressa, eu não tenho idade. Companheiros de viagens, todos formam um. Minha moto, liberdade, a minha vida é o zoom. Brilho do sol, brisa do ar, estrela nos guiam, GPS não há. Brilho do sol, brisa do ar, estrela nos guiam, GPS não há. Homens de preto, motos selvagens, motociclistas na estrada, sem vaidade, tatuagem no seu corpo, marca a identidade. O tempo passa, não tenho pressa, eu não tenho idade. Companheiros de viagens, todos formam um. Minha moto, liberdade, a minha vida é o zoom. Brilho do sol, brisa do ar, estrela nos guiam, GPS não há. Brilho do sol, brisa do ar, é Jesus que nos guia, GPS não há. Homens de preto, Olá, meus irmãos motociclistas e não motociclistas. Estamos aqui mais uma vez para conversar com vocês à distância, já que não podemos conversar tão próximos. Queremos aqui levar um pouco da palavra de Deus para cada um de nós aqui, para vocês que estão nos ouvindo e para nós que também estamos falando. Que Deus nos traga toda a paz aos nossos familiares. Que Deus dê a saúde a cada um de nós. E neste momento, nós vamos ler um trecho da palavra de Deus que está no Salmo 27, que diz assim: o Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livrará de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Está um Salmo 27, que Deus escrito aqui. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração neste momento. Feche seus olhos aonde você se encontra. Baixe sua cabeça e vamos falar com Deus. Ó nosso Deus e Pai que está no céu, nosso Deus bendito. Te agradecemos, Senhor,
por mais uma vez podemos estar aqui juntos e reunidos, Senhor, online, mesmo à distância, Senhor meu Deus. Mas estamos aqui prontos para falar de Ti, para levar Jesus. a Tua mensagem a cada um que está nos ouvindo neste Pai. momento. Amém. E proteja-nos, Assim livre de seja, todo Senhor. mal. Em nome de Jesus. Amém e amém. Olá, meus queridos. Mais uma vez estamos aqui juntos. Sabe por quê? Porque Deus, que comanda toda a nossa vida, está permitindo mais uma vez estarmos juntos. Eu aqui e você aí. Quero desejar a você um feliz mês da família. No mês de maio, a gente evangélico comemora o Dia da Família. Família é um projeto de Deus. E foi em cima desse projeto que a nossa igreja está dispondo encontro de casais virtuais. E agora, o nosso pastor presidente, pastor Marcos Galdar, vai trazer a mensagem sobre a família. Que Deus abençoe cada um da sua família, da minha família, da nossa família, a família motociclista. Que onde você estiver, seja abençoado por Deus. Amém. Pelo Senhor marchamos sim, os seus exércitos poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Estou aqui para deixar uma palavra. Lembre-se, nunca pare de orar, porque Deus sempre está disposto a nos ouvir.
Nunca deixe de confiar, porque Ele tem o poder para mudar qualquer situação, até mesmo da pandemia. Nunca deixe de esperar nele, porque sua fidelidade estende-se de geração em geração. Salmo 119, 90. Descansa seu coração nos braços de quem é capaz de acalmar qualquer tempestade. A presença do Senhor é suficiente para a sua vida. Que tem um desafiante dia na presença do Senhor. E como eu gosto muito do livro de Provérbios, eu vou deixar Provérbios 4, 20, que diz assim: Filho meu, atente para as minhas palavras. Inclina teu coração. Guarda, filho meu, atente para as minhas palavras. Inclina o teu ouvido às minhas instruções. Não se aparte elas de diante dos teus olhos. Guarda-as dentro do coração, porque são vida para os que os encontram e saúde para o teu corpo. Guarda toda diligência o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Em nome de Jesus, atente para a palavra do Senhor, que é tão sábio esse provérbio. Inclina teu ouvido. Faz a tua oração. Busca o Senhor Jesus. Independente da tua crença, da tua religião. Porque Deus é amor, Ele veio para amar a todos. Ele mandou o teu Filho, Jesus Cristo, para morrer por todos nós. Então você que está aí, inclina teu coração. Deixa Deus penetrar na sua vida. E guia o teu caminho diante da palavra que Deus deixou nas suas sagradas escrituras. Amém. Soldados do Brasil. Os gigantes se levantam a cada dia, a todo momento nos tentando destruir, nos gestos e no olhar, buscando nos tragar, ou tão somente acovardar-se, espada ou canhão, porque do Senhor é a guerra, o inimigo vem ao chão, na força do braço de Deus. Um menino e uma pedra lançada ao ar, é mais um Golias que vamos derrubar. Loucura para os homens, sabedoria ao que crê, os mistérios de Deus, pra mim e pra vocês, espada ou canhão, porque do Senhor é a guerra, o inimigo vem ao chão, na força do braço de Deus, sem espada ou canhão, porque do Senhor é a guerra, o inimigo
salvação e superando-vos a vós mesmos. Trazendo mais uma vez uma palavra de oferta para você, Salmo 13, 5, que diz: eu confio no teu amor, o meu coração ficará alegre, pois tu me salvarás. O Senhor coloca em tuas mãos a oportunidade de confiar nele mais uma vez e também a oportunidade de você poder ofertar com essa obra. Aqui nós temos as contas e o Pix, que você pode contribuir, pode colaborar para que essa obra não pare. Você pode contribuir e nos mandar o comprovante através desse e-mail que está aqui na tela. Então vamos orar em gratidão às nossas ofertas e em seguida nós vamos continuar com os louvores. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Deus, por cada oferta, por cada contribuinte, cada parceiro nessa obra, Senhor. Senhor, continua abençoando a vida de cada um, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Olá, meus amados irmãos do Motoculto, irmãos, amigos, gente querida, que a cada mês tem procurado se reunir para louvar a Deus, a despeito desta circunstância que vivemos pela internet. Nós louvamos a Deus por vocês, louvamos a Deus pelo nosso querido casal Moisés e Cristina, por esse ministério tão lindo do Ouriços do Asfalto e Motoculto, que tem sido uma bênção para tanta gente. Muito obrigado pelo convite, pela alegria de estar com vocês mais uma vez. Gostaria de compartilhar hoje a palavra de Deus que está no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo
10, versos 35 a 39. Depois vamos recorrer ao capítulo 11 e também ao capítulo 12. Mas abra sua Bíblia neste momento em Hebreus, capítulo 10, versos 35 a 39. Fica lá no finalzinho já do Novo Testamento. Localize esse texto e acompanhe a leitura da palavra de Deus. Diz assim: portanto, não jogueis fora a vossa confiança, ela vos trará uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança para que alcanceis a promessa, depois de haverdes feito a vontade de Deus. Pois aquele que vem virá dentro em breve e não tardará. Mas o meu justo viverá pela fé. Se recuar, a minha alma não se agradará dele. Nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida. Amém. Vivemos dias difíceis, dias muito complicados. A cada dia nós recebemos notícias tristes que arrebentam com o nosso coração, que nos entristecem tremendamente, especialmente porque são notícias a respeito de pessoas amadas, pessoas queridas, e até mesmo pessoas que nós não conhecemos, mas nos sensibilizamos pelo desafio que estão vivendo neste momento, lutando pela vida. Algumas famílias que perderam entes queridos. Realmente os dias são muito difíceis. E essa situação da pandemia tem agravado um quadro que já era muito comum na nossa sociedade, mas hoje parece que se agravou ainda mais por conta da pandemia, que é a ansiedade e a depressão. Muitas e muitas pessoas estão extremamente ansiosas, outras passaram para um outro estágio e estão deprimidas. Se esse quadro já existia antes da pandemia, certamente ele foi agravado por conta da pandemia. Muitas situações e histórias tristes, de fato, têm gerado ansiedade e depressão. Encontramos até mesmo pessoas que não suportaram a dor de transmitir o vírus para alguém da sua família que acabou morrendo. Quantas pessoas estão sofrendo por conta disso? Com certeza, na vida sempre encontraremos motivos para desistir. Mas esse texto da palavra de Deus nos encoraja, nos renova a coragem e o desejo de não desistir. E eu quero encorajar você nesta noite, a despeito de todas as situações que você esteja vivendo, quer sejam físicas, quer sejam econômicas, quer sejam de relacionamento na sua família, que você não desista, que você persevere, que você se mantenha firme, não jogue a toalha em nome de Jesus. Vejamos então o que podemos aprender com a palavra de Deus. Primeiramente, não desista da sua fé. Não desista da sua fé. De acordo com o autor desta carta, o segredo da vida está na fé. Mas não a fé na fé. Tem gente que acha que o importante é ter fé, mas não importa em quê. Não é bem assim. Nós precisamos ter fé, mas fé em Deus, fé em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente por meio dele nós podemos ter acesso ao Pai. Somente por meio dele nós podemos ter acesso ao céu. Podemos ter acesso a Deus. Portanto, não desista da fé em Deus. Não desista de colocar a sua fé em Deus, porque ela terá uma grande recompensa, diz a palavra do Senhor. Esses versos são apenas uma introdução daquilo que o autor desta carta irá apresentar no capítulo 11, que é considerado o capítulo da fé. No capítulo 11, o autor dessa carta usa 20 vezes a expressão pela fé ou por meio da fé. Pela fé, Enoque andou com Deus.
Pela fé, Noé enfrentou aquele dilúvio todo. Pela fé, Abraão saiu da sua terra e peregrinou por uma terra que ele não conhecia. Pela fé, Moisés deixou todo o luxo do primeiro mundo, da corte de Faraó, para seguir o projeto de Deus para a sua vida. Enfim, pela fé, esses homens de Deus e algumas mulheres relacionadas nesse texto venceram os desafios que tinham pela frente. E certamente será pela fé que nós vamos vencer esse tempo. Pela fé firmada em Jesus que nós vamos vencer todas as dificuldades e situações que temos diante de nós. Portanto, não desista de crer, não desista de confiar no seu Deus, não desista de colocar a sua fé de forma firme e plena nesse Deus que ama você e que tem estado ao seu lado e que continuará ao seu lado para lhe ajudar a atravessar esse deserto, a vencer todos os desafios deste tempo. Certo autor disse que não apenas somos salvos dos nossos pecados pela fé, como também devemos viver pela fé. Andar pela fé significa obedecer à palavra de Deus e viver para Jesus Cristo. O verso 35 nos diz que nós não devemos jogar fora a nossa confiança, porque ela tem uma grande recompensa. Não jogue fora a sua fé, não jogue fora a sua confiança, pois ela tem uma grande recompensa. E que recompensa é essa? Trata-se de uma recompensa no tempo presente, no sentido de que o cristão permanece firme e começa a experimentar essa recompensa aqui e agora. Mas certamente se trata também de uma recompensa no futuro, quando estaremos para sempre com Deus. Porque naquele dia em que fecharmos os olhos para este mundo, nós ouviremos Jesus nos dizer: vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quando confiamos no Senhor, começamos a desfrutar as bênçãos do Senhor aqui e agora, mas certamente temos a convicção que a desfrutaremos também na eternidade. No futuro, teremos a consumação dessa recompensa. Lá no céu, qual será a nossa recompensa? Qual será a nossa recompensa? Tem gente que pensa que lá no céu vai andar realmente em motos daquelas top de linha, né? Vai andar pelas ruas de ouro, né? Só com motos feras, né? Ou com carros de luxo, e vai morar em mansões celestiais. A maior recompensa que nós podemos ter na eternidade é simplesmente estar com Jesus. Estar com Jesus, poder olhar o rosto de Jesus, poder contemplar o seu rosto, poder estar diante do trono de Deus para adorá-lo por toda a eternidade. Você quer presente maior do que esse? Você quer presente maior do que estar diante do Deus do universo? Ter acesso à sala do trono. A nossa confiança tem uma grande recompensa, por isso não jogue fora a sua confiança. Não jogue fora. Lá no céu teremos uma grande recompensa. Uma grande recompensa. Paulo disse justamente por isso: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O lucro é a coroa da vida. O lucro é estarmos com Deus por toda a eternidade. Esse certamente será o maior presente que poderemos receber da parte de Jesus. Por isso, o autor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 6, vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que creia, aquele que se aproxima dele, creia que ele existe e que é abençoador daqueles que o buscam. Se você busca a Deus,
Busque com fé. Se você quer se aproximar de Deus, aproxime-se com fé. Sem fé, você não vai conseguir agradar o coração de Deus, você não vai conseguir alegrar o coração de Deus. A Bíblia fala que Enoque, lá no capítulo 11 de Hebreus, obteve testemunho por ter agradado a Deus. Testemunho de alguém que agradou a Deus. Enoque agradou a Deus com a sua fé, com a sua confiança. Sem fé é impossível agradar a Deus. Assim como seria impossível agradar a qualquer pessoa, a mim e a você. Se você, por exemplo, conta uma história a alguém e essa pessoa diz que não acredita em você, você vai ficar feliz? Essa pessoa, de outra forma, estará dizendo que você simplesmente é mentiroso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus ministra a sua palavra a nós, e nós dizemos, não apenas em palavras, mas com as nossas atitudes, que nós não cremos naquilo que Ele está nos dizendo, nós estamos dizendo que Deus é mentiroso. Por isso que é impossível agradar a Deus sem fé. Hebreus 10, verso 36 nos diz que nós necessitamos de perseverança para que alcancemos a promessa depois de havermos feito a vontade de Deus. Portanto, não desista da sua fé, pois é ela que ajudará você a não desistir da vida e nem desistir dos desafios que você tem diante de você. O verso 35 diz: não jogueis fora a vossa confiança. E essa expressão, não jogar fora, é exatamente como a gente faz com o lixo, que a gente joga fora. Não jogue no lixo a sua fé, não desperdice a sua fé, não abra mão da sua fé a despeito das lutas, a despeito das provações, das situações que você tiver que enfrentar. Não desista, não desista. A minha oração nesta noite é que você não jogue fora a sua fé, seja por causa da pandemia ou seja por causa de qualquer outro motivo. Continue crendo, continue confiando, fortalecendo a sua fé nesse Deus que ama você e que está junto de você e continuará ao seu lado em todo o tempo durante esta pandemia. Em segundo lugar, além de não desistir de crer, não desista de fazer a vontade de Deus. Não desista de fazer a vontade de Deus. O verso 36, você está com a sua Bíblia aberta? Hebreus 10, verso 36 nos diz: porque necessitais de perseverança para que alcanceis a promessa depois de haver desfeito a vontade de Deus. Não desista da vontade de Deus. Não desista dos sonhos de Deus, não desista dos planos de Deus, até porque os planos de Deus são muito melhores que os seus, são muito melhores que os meus. Não desista dos planos de Deus para a sua vida, não desista dos propósitos de Deus para a sua vida. Em síntese, não desista. Deus quer que você persevere e cumpra a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Algo que certamente pode levar qualquer pessoa, como eu e você, a desistir, é a frustração. Mas normalmente a frustração vem quando andamos pelos nossos próprios caminhos e não pelos caminhos de Deus. A frustração vem também quando decidimos viver do nosso jeito e não do jeito de Deus. Quando decidimos viver pelos nossos planos e não pelos planos de Deus. Não estou dizendo que a vontade de Deus é algo que isentará você de problemas. Não, talvez você tenha até mais problemas por fazer a vontade de Deus. Mas não vale a pena desistir. Não vale a pena desistir da vontade de Deus. Persevere no cumprimento daquilo que Deus tem para você, daquilo que Deus deseja para a sua vida. Persevere em fazer aquilo que Deus mandou você fazer, aquilo que Deus quer que você faça, em nome de Jesus. Em terceiro lugar, além de não desistir de crer, não desistir de fazer a vontade de Deus, não desista de esperar. Não desista de esperar. O verso 37, Hebreus 10, 37 nos diz: pois aquele que vem virá dentro em breve, não tardará.
não tardará. Não desista de esperar o seu Salvador. Não desista de esperar a volta de Jesus, porque Ele voltará. Ele disse que viria e Ele virá. Alguém afirmou com muita propriedade que Ele prometeu que morreria e morreu. Ele prometeu que ressuscitaria e ressuscitou. Ele prometeu que voltará e voltará. Ele voltará para buscar os seus. Ele virá, como prometeu, que certamente prometeu que viria, e ele virá. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 8 em diante, nos dizem o seguinte: mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porque o dia do Senhor virá como um ladrão. Pegará todo mundo de surpresa. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Portanto, renove a sua esperança. E enquanto ele não chega, prepare-se para a sua chegada. Prepare-se para aquele grande dia. Resolva a sua vida com Deus. Não desista de esperar. O Senhor voltará e que Ele encontre você pronto, preparado, para que você não fique confuso, confundido diante dele na sua vinda, como o apóstolo João também afirmou na sua primeira carta, capítulo 2, verso 28. Filhinhos, permaneçam nele, para que ele, quando se manifestar, não faça com que vocês fiquem envergonhados diante dele na sua vinda. Portanto, não desista de esperar o seu Senhor. Ele virá. Um dia estaremos com Ele para sempre, porque Ele é fiel em cumprir a sua palavra. E lá no céu não haverá mais dor, não haverá mais Covid, não haverá mais câncer, não haverá mais pranto, lamento. Lá no céu tudo será novo. Não desista de esperar. O nosso Senhor chegará. Em quarto lugar, não desista de avançar. O verso 38, Hebreus 10, 38, nos diz: o meu justo viverá pela fé. Se recuar, a minha alma não se agradará dele. Nós, porém, verso 39, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida. Não desista de avançar. Não desista. Portanto, não recue. Porque, de acordo com esse autor, recuar é recuar para a destruição. Recuar significa destruir a própria vida. Enquanto confiar nos traz vida, preservar a nossa vida, recuar, desistir, nos traz perdição. Enquanto confiar nos traz vida e preserva a nossa vida, já a atitude de recuar e desistir traz destruição, traz perdição. Portanto, não desista de avançar. Não desista de caminhar na direção de Deus para você. Não desista. Para não desistir, inspire-se naqueles que não desistiram. E aí você precisa ir ao capítulo 11. O capítulo 11 de Hebreus narra uma lista de homens e mulheres que não desistiram. Não desistiram por causa da sua fé. Não desistiram por causa da sua confiança em Deus. Vá comigo a Hebreus 11, verso 32.
Hebreus 11, 32 a 40 nos diz: E que mais direi? Pois me faltará tempo se eu falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Estes, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres, algumas delas receberam pela ressurreição seus mortos. E até aqui ele apresenta os resultados maravilhosos da fé. Poderíamos dizer aqueles resultados positivos da fé. Mas agora, a partir do verso 35, ele vai apresentar resultados que poderíamos dizer, entre aspas, resultados negativos da fé. Pessoas que sofreram mais por terem crido e porque não abriram mão da sua fé. Vá comigo a Hebreus 11, 35. Alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição. Outros experimentaram zombaria e espancamentos, correntes e prisões. Foram apedrejados e provados, cerrados ao meio. Morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles, de ovelhas, de cabras, necessitados, aflitos, maltratados. O mundo não era digno dessas pessoas. Andaram vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos da terra. E todos eles, embora recebendo um bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa, visto que Deus havia planejado algo melhor a nosso respeito, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Portanto, olhe para esse pessoal. Olhe para eles. Eles não desistiram. Não desistiram da sua fé. Não desistiram de esperar. Não desistiram de confiar. Não desistiram de avançar. Eles não recuaram em momento algum. Não desistiram de perseverar. Mantiveram firmes a sua fé no Senhor nosso Deus. Mas se você quer saber de mais um motivo pelo qual você não deve desistir, ou um meio pelo qual você certamente será encorajado a não desistir, além de olhar para esse pessoal, para essa nuvem de testemunhas que não desistiu, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. No capítulo 12 de Hebreus 12, de 1 a 3, o autor aos Hebreus vai nos dizer o seguinte: assim como nós temos uma grande multidão de testemunhas, todo esse pessoal do capítulo 11, ao nosso redor, portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente a nós, e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem nem desistam. Assim vocês não desanimem nem desistam. Porque Jesus não desistiu. Nós estamos aqui hoje cultuando a ele. Porque Jesus não desistiu. Não desanime você também, não desista você também, olhe para ele. É nele que a sua fé começa e é nele que a sua fé se aperfeiçoa. Olhe para ele, veja todo o sofrimento que ele teve por amor a você. Olhe para ele, inspire-se nele, siga o exemplo daquele que não desistiu de você, não desistiu por você. Vamos orar? Feche seus olhos nesse momento, eu gostaria de orar com você.
Não sei quais são os problemas que você está vivendo hoje. Não sei quais são as situações que você está passando. Talvez esteja pensando em desistir. Desistir de si mesmo. Em desistir da sua casa, do seu casamento, da sua família. Desistir da sua profissão. Desistir dos sonhos de Deus para você. Eu gostaria de encorajar você a não desistir. Olhe para Jesus. Olhe para essa nuvem de testemunhas de pessoas que não desistiram. Olhe para Jesus. É nele que a sua fé começa. É nele que ela se aperfeiçoa. Olhe para aquele que não desistiu de você e não desistiu por amor a você. E por isso não desista daquilo que Deus lhe deu. Não desista daquilo que Deus quer fazer em você e através de você. Vamos orar? Pai, contempla-nos aqui. Contempla, ó Deus, cada pessoa que nos acompanha neste momento. E venha, ó Deus, ao encontro das suas necessidades, dos seus problemas, das suas angústias. Contempla, ó Deus, e manifesta o teu poder e a tua glória, Senhor, nesta situação, nesta circunstância. Faz, Deus bendito, a tua obra e glorifica o teu nome. Contempla aqueles que estão, porventura, pensando em desistir da vida, em desistir da família, em desistir dos teus planos e dos teus sonhos. Pai, por favor, dá-lhes, ó Deus, a coragem para perseverar. Renova-lhes a fé, a confiança e a certeza que tu estás ao lado deles e que tu estás no controle de todas as coisas e que tu lhes darás a vitória. Por favor, ó Deus, abençoa-nos nesta noite. Sê conosco e dá-nos da tua graça que tanto precisamos. É o que te pedimos e te suplicamos. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Que Deus continue abençoando você e a sua família, hoje e sempre. Amém. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou na casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em
levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. A oração do motociclista diz assim: Senhor, hoje ao sair com minha moto, me lembrarei que contigo eu vou mais longe. Não vou errar a estrada, pois tu és o meu caminho. Não terei problemas com o motor, pois tu és a minha força. Posso ficar sossegado quanto ao farol, pois tu és a luz do mundo. Se meu tanque esvaziar, lembrarei que tu és uma fonte inesgotável. Se pegar chuva, lembrarei que tu és o meu abrigo. Quando eu precisar frear, o Senhor me segurará nas suas mãos. Quando eu me sentir cansado, lembrarei que tu me fazes repousar em verdes pastos. Quando eu sentir fome, lembrarei que tu és o pão da vida. Quando eu sentir sede, lembrarei que tu és uma fonte de água viva. Nunca estarei sozinho, pois tu, Senhor, nunca me deixará, nem me abandonará. Não temerei os imprevistos, pois o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não temerei a enfermidade, mesmo diante dessa pandemia que estamos vivendo, pois o Senhor é o médico dos médicos. Se alguém tentar me acusar, tu és o advogado dos advogados. Por tudo isso, Senhor, eu sei que contigo eu vou mais longe. Um dia, quando a estrada da vida terminar, deixarei a minha moto. E somente tu, Senhor, somente tu me conduzirás às mansões celestiais. Em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Homens de preto,